All right, we're back. Back here after your little snack. Okay, good. So, as I told you, we are back on the page number 113, tá? Como eu disse para vocês, estamos de volta aí na página 113. Good? All right, so, actually, you can open the both pages for you. It's going to be easier for you, okay? Na verdade, você pode abrir as duas páginas para você e ficar mais fácil até de você observar. All right, so, on the page 113, you can see the first question, the yellow box you have on the bottom of the page, little yellow box. You can see some questions. And the question number 2, actually, the exercise number 2 tells, learn new words. Então, nessa caixinha amarela que você vê na página 113, né, você tem o exercício 2, tem escrito aí, learn new words, aprenda novas palavras. Na verdade, antes da gente terminar a aula anterior, nós lemos, né, as palavras destacadas do texto, que são palavras, digamos, importantes, que o livro, né, que a unidade tem durante toda a unidade, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ouvir um áudio. Primeiro, vocês vão só ouvir, não vão ver nada, só ouvir o áudio. E nesse áudio, o autor, né, o leitor, vai ler essas palavras e dar exemplos dessas palavras, tá certo? Então, primeiro a gente vai treinar o nosso listening comprehension, ok? You will not see anything, you will just listen to audio, because I want you to train your ears to listen to English, to the English language, okay? Try to take every word possible, ok? Tenta captar, tenta pegar aí todas as palavras possíveis, ok? After you listen for the first time, you will listen for the second time, and then you read what you're going to listen, ok? Alright? Então vamos lá. Vamos ouvir então esse áudio e daqui a pouquinho eu volto a conversar com vocês, beleza? Vamos lá. Activity 2. Learn new words. Listen and repeat. App. There are many different apps for learning or playing. Chat. Families can keep in touch by chatting on their computers. Connect. We can easily connect with friends on our computers. Gadget. Electronic gadgets help us do many different things. Game. Teenagers download a lot of games on their computers. Internet. It's easy to look up information on the internet. Look up. Smartphones make it easy to look up answers to your questions. Mobile. We can take our mobile gadgets wherever we go. Search. People search for information on their computers. Send. I send emails to my friends to see how they're doing. Share. People share digital photos with friends and family. Smartphone. A smartphone is a phone with a computer. Useful. Electronic gadgets are useful at school, home, and work. Wi-Fi. Many places have free Wi-Fi so we can connect to the internet.
Okay? Yep, good? Very good. So did you listen to everything? Could you notice that the author said each word we studied before the break? Yes? Very good. So, again, eu queria que você agora fosse para o próximo slide, por favor. Pode. All right, so you can see now on the screen, okay, each word that you heard and the example for each word, okay? Very good. So let's read it together, okay? I'm going to read them for you, and you just, pay attention. And of course, if you want to repeat where you are, it's going to be good for you, okay? A gente vai ler junto aqui, né, o que vocês acabaram de ouvir. Claro que se você quiser repetir, né, na sua casa, onde você estiver, é bom para você também, né, para você ir treinando a tua pronúncia, okay? So the first word is app. There are many different apps for learning or playing. App, application, okay? Next, chat. We can easily families can keep in touch by chatting on their computers, ok? Galera, vou chamar a atenção para vocês para a pronúncia. Good? So, em português, quando a gente conversa em português uma palavra com CH, ela vai ter o som de X, né? Certo? Tipo chá, né? Tem um som de X. But in English, we will not say sh, like a sh sound, okay? When it starts with, for example, the word chair. You see? Chair. You put your tongue on the top of the mouth. Você coloca a língua no palato, né? Coloca a língua no céu da boca, entendeu? Chat. Chair. Tá? Então essa pronúncia é muito importante no inglês, porque se você pronunciar isso daqui, share, é como se no lugar do CH eu estivesse escrevendo um SH. O SH em inglês, iniciando a palavra, sim, vai ter esse sonzinho do sh, como se fosse um X, como no português. Como, por exemplo, na palavra shout, né? SH, o sonzinho de X. Então, CH tem esse sonzinho do, como se fosse um Tzinho chiado, né? Chatting, tá? É muito importante para você, né, ter a noçãozinha de falar de forma adequada. Alright? Very good. Next, connect. Connect. We can easily connect with friends on our computers. Que é conectar um cognato, como a gente tem no português, né? Next, gadget. Gadget. Electronic gadgets help us do many different things. Gadgets, devices. Good? Game. Everybody knows what a game is. Teenagers download a lot of games on their computers. That's right. Okay, it happens all the time. Internet. It's easy to look up information on the internet. Internet, it's a word formed with the bond of two words, inter, from internal, and net, with like a web, like a net, que ao pé da letra em português significa teia. É uma rede, né? Very good. Look up. Smartphones make it easier to look up answers to your questions. Look up, search, try to find. Okay? Good. Mobile, or mobile, depending on your accent. Mobile, we can take our mobile gadgets wherever we go. So if it's a mobile, portable, you can have it wherever you go. It's easy to keep and easy to carry on. Okay? Good. Search. People search for information on their computers. So search and look up, they are kind of synonyms. Okay? Very good. Send. I send emails to my friends to see how they're doing. I send the email. Okay, I am the sender. And share, it's a little bit different. Share, people share digital photos. Photos is with F. Tá errado aí, tá, pessoal? É correçãozinha do Word, né? Colocou foto com F. Em inglês não é com F, é com PH, tá? So, people share digital photos with friends and family.
que é compartilhar, né? Share. Smartphone, a smartphone is a phone with a computer, so it makes the phone smart. Good. Useful. Electronic gadgets are useful at school, home, and work. They have specific uses, okay? They help us. Good. And Wi-Fi, which is the link of two words, which is wireless and fidelity. Okay? Wireless, fidelity, Wi-Fi. We only use those two words here because it's easier and faster to write. Wi-Fi. So Wi-Fi stands for wireless fidelity. Wireless because there is no wire, não tem fio, né? E fidelity vem de fidelidade, né? Que a gente usa esse termo em tecnologia em inglês para indicar tipo a qualidade, digamos assim, né? Então a fidelidade é uma qualidade sem fio, wireless, ok? Wi-Fi, good. Hi-Fi, high de alto, high fidelity, hi-fi, ok? So these are words very used in the technology world, ok? Então, galera, essas são as palavras que nós destacamos aí no texto e exemplos de cada palavrinha dessa, né, com frases para vocês verem como que elas são usadas nas frases. Alright? Very good. Now, you will go to the page 114. Agora a gente vai para a página 114, virando aí nosso slide para a página 114, por favor. Ok? Very good. On the page number 114, you have, again, exercise number 4, a little text. Okay? The text talks about that guy you can see on the picture. Okay? The guy, which is Manu Prakash. Okay? And this guy invented something very special. I'm not going to tell you because you're going to read the text and find out what he invented, okay? But there's another thing I want you to do while you read the text. Tem outra coisa que eu quero que vocês façam enquanto vocês leem o texto. You can see that you have some options, some italic words, some options. Você consegue ver aí no texto que tem algumas palavras que estão em itálico, né? Que na verdade são opções. Okay, so while you read, you will try to choose the best word to complete the sentence. Você vai, à medida que você vai lendo, você vai procurando as palavras e vai marcando em itálico, essas palavras em itálico, a que completa de forma adequada a frase do texto. Okay? So, I'm going to give you 3 minutes. 3 minutes. Eu vou dar para vocês 3 minutos. So you can read the text, mark the right word. You can circle or can mark an X, whatever you choose. Okay? And then I will come back to you and we will read the text with the right answers all together. Okay? Depois de 3 minutos eu vou voltar com vocês. A gente vai ler o texto com as respostas e discutir esse texto. Alright? Ok, então a partir de agora, 3 minutinhos para vocês lerem o texto e marcarem as opções. Beleza? Very good.
All right. We're back. Okay? I think you had enough time to read the text and choose the right ones. Ok? Acho que você teve tempo suficiente, né? Para ler o texto aí e marcar as opções corretas. Ok? Vamos para o próximo slide, por favor. Good. So now you see on the screen that you have the answers for each word, okay, on the screen. Let's read together this text, okay? And I'm going to ask you some things about the text later, okay? Good, so pay attention. So, biophysicist Manu Prakash connected to science as a child. He and his brother would spend time in an empty chemistry lab making their own fireworks electronics. Today, Manu works to make sure that everyone has access to science. He says, you can have a kid walking around with a smartphone who doesn't know that the human body is made of cells. Manu wants to share his love of science with others. So he helped create a computer powered by water in a low-cost chemistry set. Another amazing gadget Manu created is a foldscope, a paper microscope. People can make it themselves by folding a special piece of paper. It's small and cheap. The foldscope is very useful for doctors who work in rural areas. They can use them to test for about 20 different diseases. Manu wants kids to use them too. Instead of just looking up all their information on the internet, kids can walk around with a microscope in their hands to learn about the world around them. Good? So it's a very interesting text, and that guy is very interesting too. You know, I've been reading about him, and he really invented many different kinds of gadgets. Of course, you can see some videos from him on YouTube, some specific channels on YouTube. It's very interesting, okay? Just go there. Então, esse cara aí é muito legal, tá, pessoal? O Manuel, eu andei vendo, pesquisando sobre ele. Ele é indiano, né? Ele nasceu lá numa região da Índia, tá? E ele realmente inventou coisas muito interessantes e acessíveis para a população. Esse que é o mais legal, né? E a ideia dele é justamente essa, né? Ele quer que a gente tenha mais curiosidade de procurar as coisas ao redor da gente, as coisas mais físicas ao redor da gente, e não se prender somente aos celulares, computadores, para achar a informação que a gente quiser muito rapidamente. Como eu falei para vocês no início da aula, a palavra gadget não se refere somente ao celular. O microscópio que ele inventou, né, o foldscope, que é um microscópio feito de papel, né, é um gadget, entendeu? E não é eletrônico, tá vendo? Então tem essa diferençazinha bem interessante. Tá ok? Very good. So the right words are, as palavras corretas são connected, smartphone, share, gadget, useful, looking up. Okay? These were the right words you should have marked, okay, on the book, on the text. Good? Very good. Então, galera, texto bem interessante. Se vocês puderem mais posteriormente dar uma pesquisada sobre esse cara, é bem legal. E, inclusive, tem um site, né? É livre, então, não estou fazendo propaganda. Tem um site lá do Foldscope e tem vários tutoriais no YouTube que você aprende a fazer o seu microscópio portátil para usar com o seu celular. Eu aconselho, eu vou fazer o meu, tá? Vou procurar como é que faz direitinho. Eu aconselho você a tentar fazer. Bem interessante, uma experiência bem legal. Ok? Very good. Now, vamos lá para o próximo slide, por favor. Ok. Now we will go to the question number 5. Agora, nós vamos aí para a página número... Aliás, continuar na página 114, tá? E agora a gente vai aí para a questão número 5, tá? Again, on the question 5, I am going to play an audio for you, ok? You will listen to a conversation, but you won't see the conversation on the screen, ok? Você vai ouvir uma conversa, mas você não vai ver essa conversa na tela, ok? So I want you to
while you listen to the conversation, you try to recognize the 4 words you have on the box. Eu quero que ao ouvir a conversa, você tente reconhecer, tente perceber na conversa essas 4 palavras que você vê nessa tela aí, ó. Incredible, possible, tablet, text. Ok? Então leia, aliás, ouça o áudio e tenta perceber aonde que foi falado essas palavras aí que você vê nessa tela. Ok? Ia perguntar alguma coisa, Leandra? Não? Ok, good. So, vamos então ouvir esse áudio aí, por favor, da tela, tá bom? Todo mundo escutando aí, ó. Activity 5. Learn new words. Listen for these words and match them to the clues. Did you forget to water your mom's flowers again? Or feed your fish? Don't worry. It might sound incredible, but now we can take care of things in our homes even when we're not there. Using apps on our tablets or smartphones, we can feed our fish from school, turn off our TVs from the mall, and lock our doors without a key. Amazing, right? It's even possible to watch our homes when we're on vacation with an app that sends a text if anything goes wrong. National Geographic explorer Amber Case, who studies how people use electronics, believes our gadgets should make our lives easier and safer. And that's exactly what mobile apps do. Finish it? Yes? Good? So could you listen? Could you notice the words incredible, possible, tablet, and text? Yes? Teacher, Okay. I have one student that's asking you to explain a little bit about the text. All because right. She didn't really understand what it Ok, was a about. gente pode ir para o próximo slide, por favor? Não tem outro, não? Passa aí. Ok. Não, volta, pode voltar, volta aí. Volta mais um. Oh, so sorry. I thought I had put the text. Não, peraí. Vamos ver aqui, galera. Eu vou dar um jeito aqui para vocês. Porque eu acho que eu não coloquei o texto aí para vocês, tá? Mas eu vou ler o texto com vocês. Eu tenho aqui o texto, certo? Dessa questãozinha aí. Só um minutinho. Oh, the guy. Okay. Yes, of course. We can talk about him. Good? Okay. Let me just check it here. 90. Okay. Okay, so let's go back to the text, okay? On the page number 114, right? So I'm going to read the text with you, okay? Eu vou ler o texto com vocês então. Volta aí, por favor, mais um, amigão. Pronto. Okay, again. Let me read the text with you and we will, learn everything together, okay? So, biophysicist Manu Prakash connected to science as a child. So he learned science as a child. Ele se conectou com a ciência enquanto criança ainda. Né? He and his brother would spend time in an empty chemistry lab, making their own fireworks and electronics. Então eles ficavam, ele e o irmão, né, num laboratório particular, laboratório de casa, caseiro, né, construindo fogos de artifício, né, e seus próprios eletrônicos. Today, Manu works to make sure that everyone has access to science. He says you can't have a kid walking around with a smartphone who doesn't know that the human body is made of cells. Então, como ele está dizendo, ele vê pessoas, crianças, né, caminhando com o smartphone na palma da mão e não sabem nem que um corpo humano é feito por células. Né? Então, ele não quer, obviamente, isso não vai ser a realidade da gente, mas tem muitas pessoas que têm essa realidade, muitos locais, e ele não quer que isso aconteça com as crianças.
Okay? So, Manu wants to share his love of science with others. So he helped create a computer powered by water in a low-cost chemistry set. Olha só, então, tendo essa ideia de ajudar as crianças, né? Ele criou um computador que ele funciona com água. Olha que interessante, um computador que funciona com água, né? E um kit de química, né? Aqueles kitzinhos de química, de custo baixo, né? Para as pessoas conseguirem fazer sem gastar muito dinheiro. Another amazing gadget Manu created is the Foldscope. Outra criação incrível dele é o Foldscope, que é aquilo que eu estava falando, né? A paper microscope, um microscópio de papel. People can make it themselves by folding a special piece of paper. As pessoas podem fazê-los por conta própria, né? Fazê-lo por conta própria, dobrando um papel especial. They can use them to test, the folds, it's small and cheap, é pequeno e barato. E ele foi usado, né? Ele é muito útil para médicos que trabalham nas áreas rurais, ok? They can use them to test for about 20 different diseases. Eles podem usar esse microscópio para testar mais de 20 tipos de doenças, para diagnosticar se é realmente aquele micróbio, né, que tá lá, ok? Manu wants kids to use them too. Instead of just looking up all the information on the internet, kids can walk around with a microscope in their hands and learn about the world around them. Aquilo que eu falei, né? Ele quer que não somente as crianças procurem as informações diretamente na internet, mas que elas possam caminhar com um microscópio na mão, procurando as respostas das coisas ao redor dele. Tá bom? Então, um texto que fala sobre o Manu Prakash, né, que criou, entre várias coisas, esse microscópio portátil de papel muito interessante. Beleza, galera? Show de bola? Very good. And you just heard about the words incredible, possible, tablet, and text on the question number 5. Vocês acabaram de ouvir, né, as palavras incredible, possible, tablet and text, lá na questão 5. Vamos avançar aí de novo o slide, por favor. Tu avança um, mais outro. Very good. E agora a gente vai ouvir outro áudio, tá? Que fala sobre essas 4 palavras especificamente. Beleza? Vamos lá. Esse daí, Activity 5. Learn new words. Listen and repeat. Incredible. What we can do with a smartphone is incredible. Possible. It's possible to do a lot of things on our mobile gadgets. Tablet. A tablet is like a small computer that you can carry around. Text. Sending texts is the most popular way to communicate. All right, so you must have listening to the audio. Você deve ter ouvido o áudio, né? And the answers are on the screen already. E as respostas estão aí na tela de vocês já, né? Olha só. Tablet, it's like a smartphone, but bigger. O tablet é como se fosse um smartphone, mas ele é maior, né? Grande, ok? The tablet. Good. Incredible. Something so amazing we think it can't be true. Algo tão incrível, né, digamos assim,
que a gente não acredita que seja verdade, né? A palavra é exatamente dessa forma. In, negação, credible, daquilo que você crê. É aquilo que é incrível, né? Que você não consegue crer. Ok? Good. Possible. This means that something might happen. Possible. This means that something might happen. Might é um verbozinho modal que indica uma possibilidade, né? Isso significa que algo pode acontecer. Existe a possibilidade. Possible. And text, we send and receive this with our mobile gadgets. Nós recebemos e enviamos text através dos nossos celulares. Obviamente, também escrevemos os textos, né? Ok? Any questions about those words? Alguma pergunta sobre essas palavras, galera? No questions? Really? Very good. So let's go on. Let's go to the page number 115. Vamos para frente, vamos para o próximo slide. Vamos lá para a página número 115. Ok? Page 115. So now we have the speaking strategy. Speaking strategy. Você tem aí a estratégia de fala. Ok? And we will talk about making requests and responding to requests. Okay? When you want to ask somebody for something, this is a request. Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, isso em inglês se chama de request. É diferente de uma simples question, de uma simples pergunta. Porque o request é quando você pede a alguém alguma coisa. Isso é o que a gente chama de request. E a gente vai aprender a fazer pedidos e a responder esses pedidos, ok? Vamos escutar esse áudiozinho que tem aí, ó. Tá nessa tela, que é exatamente o que tem escrito nesse quadrinho amarelo que vocês estão vendo aí, tá bom? Vamos lá. Speaking strategy. Making and responding to requests. May I borrow your tablet? Of course. Here you are. Can you lend me your smartphone? Sure. Here you go. Please let me use your dictionary. Sorry, I need it myself. I'm sorry, I'm using it right now. I'm not allowed to lend it out. Sorry. Yes? Good. So, here we have some examples of how to ask, how to make a request, and how to respond to a request. A gente tem exemplos aqui de como fazer, né, um pedido, e de como responder para um pedido que foi feito para você. Tá? Galera, é muito comum em inglês nós usarmos esses 3 verbos modais para fazer pedidos. Could, may, can, como você percebe aí nessas frasezinhas. O primeiro exemplo aí, ó. Could I borrow your tablet? Ou may I borrow your tablet? Podia ser também o can I borrow your tablet, entendeu? Essas 3 palavras são muito usadas para fazer pedidos, tá bom? O could e o may é um pouquinho mais polido, um pouquinho mais educado, tá? Não quer dizer que o can seja mal educado, mas o can é mais informal. Mas pode usar tranquilo, sem problema, tá bom? Então, por exemplo, could I borrow your tablet? Or may I borrow your tablet? Can you lend me your smartphone? Can you lend me your smartphone? Please, let me use your dictionary. Por favor, deixe-me usar o seu dicionário. Então, pessoal, queria chamar a atenção para vocês aqui para 2 palavras importantes no inglês, tá? Que é o borrow e o lend. Essas palavras são legais, certo? Que causam uma certa confusão aí se você não tiver costume com elas. Borrow e lend. Tá?
Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, ó. Borrow é pedir emprestado, ok? E o lend é emprestar, ok? So, borrow comes from the person to you, and lend comes to the person to somebody else, something like that. For example, if you have something with you and I want to use, I have two options. Se você tem alguma coisa que eu quero usar, eu tenho duas maneiras de eu perguntar isso em inglês. Eu posso perguntar, can I borrow you your pen? Eu posso pegar emprestado a sua caneta? Aí eu vou fazer isso. Can I borrow your pen? Eu vou fazer, ok? E eu posso também perguntar o quê? Can you lend me your pen? Você pode me emprestar a sua caneta? E aí a ação vai partir da pessoa para você, entendeu? Borrow é quando você pega e lend é quando a pessoa te entrega. É mais ou menos isso daí, tá? Então, como tem nesse quadrinho amarelo, ó. Could I borrow your tablet? Eu posso pegar o seu tablet emprestado? Porque eu estou fazendo a ação para mim, ok? Já no de baixo, ó. Can you lend me your smartphone? Você podia me emprestar o seu smartphone? Eu espero a pessoa me entregar, que vai partir da pessoa para mim. Deu para entender, galera? Então, borrow é pegar emprestado e lend é emprestar. Beleza? Show? Massa. Ok. E as respostas possíveis? Olha só. Well, of course, here you are. Here you are. Claro, aqui está. Né? Se você não se opõe a emprestar. Sure, here you go. Claro, de novo, né? Here you go. Aqui vai, né? Aqui está para você. Good? Se a resposta for negativa, né? Em inglês, pessoal, não se usa muito o no, diretamente falando, porque soa um pouco rude. Você meio que mescla, né? Meio que esconde um pouquinho a tua negativa de uma forma mais educada. Por exemplo, I'm sorry, I need myself. Sorry, I need it myself. Ah, desculpa, eu vou precisar. É diferente de dizer no, you can't. Né? Fica meio rude, fica muito mal educado, tá bom? Outra forma, I'm sorry, I'm using it right now. Ah, me desculpa, eu estou usando agora. É uma maneira mais educada de você falar. E uma outra forma, joga a culpa para outra pessoa. Olha só. I'm not allowed to lend it out. Sorry. Eu não tenho permissão de emprestar. Me desculpe. Tá certo? Sempre com sorry, né? Com I'm sorry, com excuse me, né? Que dá uma ideia um pouco mais educada de você responder de forma negativa a alguma coisa. Ok? Uma coisa muito interessante que eu vi num vídeo ultimamente, galera, é que aqui no Brasil, tipo assim, se alguém te oferece alguma coisa, você está na casa de um colega, né, almoçando, e alguém te oferece mais comida e você está satisfeito, você pode dizer, obrigado. Né? Obrigado. A pessoa já vai entender que esse obrigado é que você não quer mais. Mas no inglês, não. Em inglês é o contrário. Se você disser thank you, o thank you para a pessoa, é obrigado. Então, ela vai te dar mais comida, entendeu? É diferente da gente. Né? Então, sempre em inglês tem que ter uma ideia negativa, que pode ser o sorry, ou pode até ser o no, mas seguido do thank you. No, thank you. I'm all set. Thank you. I'm okay. Thank you. Entendeu? Então, esse thank you sozinho é uma ideia positiva. Você abre para a pessoa te dar mais alguma coisa. É diferente do português, né? No português você pode falar, obrigado. Já dá para entender que você não quer alguma coisa. A gente tem que entender isso, mas no inglês não, tá? Só uma curiosidade que aconteceu comigo quando eu morava lá, tá bom? Show de bola. Very good. And we have, a gente vai para o próximo slide, por favor. We have another audio, a gente tem um outro áudio agora, tá certo? Que vai estar agora nessa mesma questãozinha 7, tá? Aí nessa página 115. Vocês vão ouvir esse áudio e é uma conversação usando essas formas de pedir e de responder ao pedido, tá bom? Vamos lá ouvir esse áudio. Deixa eu ver, antes de botar, passa para o próximo slide só para ver um negócio. Pronto, coloca já aí, porque a gente tem pouco tempo. Já vai estar na tela, pessoal, para facilitar a vida de vocês, já vai estar na tela aí o diálogo que vocês vão escutar no áudio, tá certo? O áudio está lá em cima, ó. Lado esquerdo. Isso. Vamos lá. Activity 7. Listen.
How do speakers make and respond to requests? Write the phrases you hear. Oh no! My smartphone just stopped working. Manuel, can I borrow your charger? I'm sorry. I don't have it with me. That's too bad. I wanted to download a cool game that sends birds to other planets. I know that game. I downloaded it yesterday. Cool. I really want to play it. Manuel, can you lend me your smartphone? No, I'm afraid my dad's going to call me soon. But my tablet has that app too. Great. Please let me use it. Sure. Here you go. There's just one thing, Louisa. What is it? Just don't beat my high score on the game. Good. Good. So did you listen to the conversation? Could you notice that the expressions we just learned about were used in a conversation? Yeah. So it happens all the time. It's very common to use those kinds of words to make requests and respond to requests. Okay? Muito fácil, muito comum a gente usar essas palavras. All right? So our time is almost over, and I want you to answer the exercise number 8 at home, and we will correct it tomorrow. Então, eu queria que vocês respondessem em casa o exercício 8 dessa página 115, tá bom? E amanhã, na nossa próxima aula, a gente vai fazer essa correção aí dessa questão 8 da página 115. Beleza? Good. So it was very good to be with you again, and see you tomorrow. Be good, be healthy. Bye-bye.